Hello, guys. How are you? Espero que estejam todos bem, né? Nossa, gente, que saudade da sala de aula. Que saudade de ver vocês, de poder estar em sala de aula, né? Mas logo, logo tudo isso vai passar e a gente já vai estar mais próximo e mais perto lá. É, como em inglês, né? I miss you. Estou com saudade de vocês. I miss you. Vamos lá. É, Vou gravar esse videozinho para dar a explicação para vocês sobre a nossa aulinha referente ao dia 3. É, tá bem facinho, né? O exercício ele começa aí com um novo gênero textual, né? Agora acabamos de entrar em contos curtos, que em inglês short tales, né? E eu montei o slidezinho aqui com um textinho aqui em inglês e já com a tradução logo embaixo em português, né? Vou ler aqui para vocês primeiro a parte em inglês, né? Like a fiction's test, it presents a narrator characters, point of views and redactions. Classifically, it is said that or definite is definite by its small extent, shorter than a novel, or if it has a closed structure, a story developed and has a climax. É, o mesmo texto que está em cima é o texto que agora está embaixo, só que traduzido. O que eu quero mostrar para vocês com esse textinho? Sobre as principais características que vai envolver aí o gênero textual contos curtos, né? É, Primeira dessas características vai tratar sempre de histórias de ficção, né? São sempre histórias inventadas, trata-se de história de ficção. Que vai o quê? Apresentar um narrador, personagens, um ponto de vista e uma redenção. Classicamente, diz-se ou define-se pela sua pequena extensão. É, é curto, né? É mais curto que como se fosse uma novela ou um romance, né? Só que é uma história que tem começo, meio e fim. E ele tem uma estrutura bem fechada. Se desenvolve uma história e tem um clímax, né? Tem um ponto alto dessa história e depois a gente já tem o desfecho. Então, o conto curto ele seria uma história que contém personagem, narrador, ponto de vista e a redenção, que seria um desfecho, né? Então, aí a gente vai para cá. Primeiro exercício, exercício da aula do dia 3. O que é para fazer? Muito simples, criar 5 frases, né? É, essas frases, elas são para serem criadas, frases afirmativas, baseadas em quê? Baseadas na matéria aí, ó, que tá acima dos exercícios, que tá te explicando aí sobre aparência, a aparência das pessoas. Como que a gente pode desenvolver frases que vai falar sobre a aparência das pessoas, sobre o cabelo, sobre a altura. E eu até apontei aqui alguns desses adjetivos. Medium-height, que é altura média, very tall, muito alto, tall é alto, né? Kit tall, muito, muito alto. Not very tall, não muito alto. Average height, altura média. Middle height, altura média. Tem duas possibilidades aí que você pode estar falando. Então, o que é para fazer? Dá uma lida lá de quais são essas características. Eu apontei lá um monte, né? E aí você vai fazer o exercício embasado nas características que estão lá logo acima. Vai pegar uma das características e vai montar uma frasezinha. Eu já havia enviado o gabarito para vocês, né? Então, assim, mas é você quem vai criar a frase, então você poderia escolher qual é o tipo de características que você queria. Não necessariamente tem que estar igual o meu exercício aqui. Mas já colocando aqui para vocês,
eu montei aí as minhas 5 frasezinhas, né? Bob Steen, he has already gained a lot of weight in the last few months. Anna looks good. Joanna is the hospital because she is very fat. Carol has been very thin. Aí a gente tem características aí como fat, que é gordinho, né? Thin, características como good, né? Então, não tem muito mistério. O exercício era para você criar 5 frases afirmativas. Você tem à disposição aí o Google Tradutor, então acho que não está muito complicado, né? Tá bem facinho. Seguindo, o próximo exercício também eu considero muito fácil, porque são exercícios de questões objetivas. Quando você tem questão objetiva, eu acho bem mais simplório do que questão que você tem que explicar, né, e tem que descrever. O segundo exercício é escolha uma opção que melhor traduz os adjetivos sublinhados usados para descrever as pessoas. Você tem a frase em inglês, he's very alternative at work. E aí você vai marcar a letra A, B ou C, né? O que, qual a opção que traduz melhor o adjetivo que está na frase. É, depois número 2, número 3, número 4 e assim consecutivamente, né? Prestar atenção aí que está sempre apontando uma característica. E logo aqui, vocês têm o gabarito, coloquei aqui também, apesar de que vocês já receberam lá no grupo de vocês, né? Então tá muito fácil esse exercício aí do dia 3. Agora, dando continuidade, nós vamos entrar aqui na aula do dia 17. A aula do dia 17 é um exemplo. Opa, deixa eu voltar aqui. Passei muito rápido, mas você tem o textozinho lá. O que, que é para fazer? Fazer a tradução do texto. Copia e cola. Pega e cola lá no Word, faz a tradução, vê o que, que o textinho está falando. E depois você tem uma listinha com 4 perguntas de interpretação de texto, né? É, o textinho trata-se de um quê? De um conto curto, short tales, e é um continho embasado na história da Chapeuzinho Vermelho, né? É uma versão atualizada do que seria essa história da Chapeuzinho Vermelho. E muito simples, lê o texto, interpretou o texto, responder as perguntinhas interpretativas aí, que estão bem simples, né? Sobre qual é o elemento surpresa, né? Explicar por quê, quais são as características referentes a esse texto. Essas mesmas características serão as características do quê? Que envolvem o conto curto, né? Então é só voltar lá na explicação lá. Quais as características aí que eu apontei que o gênero textual contos curtos tem, né? Narrador, personagens, a história começa. Trata-se de uma história curta, mas que tem meio e fim, né? Número 3 aí, qual a moral da história descrita no texto? E número 4, a número 4, opinião pessoal, se você concorda ou não concorda, tá bom? Aí dando continuidade a essa aula do dia 17, nós vamos entrar aí num assunto novo, né, sobre o Simple Past. Então é importante que você preste bastante atenção. E eu aconselho você também procurar depois pelo YouTube, né? Tem muitas videoaulas explicativas, né? Mas assim, de uma forma bem objetiva e simplória. Simple past, ou seja, o passado simples. É um tempo verbal em inglês que a gente vai utilizar para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado. Então, o conceito é esse. E aí, esse Simple Past, ele é formado por uma questão de regras. Então, você tem várias regras, né? Você vai pegar os verbos que são regulares e você vai acrescentar a partícula de ou ed dentro das regras. Como, por exemplo, se o verbo termina em vogal y, vai receber a terminação ed. Exemplo, I played the piano. Eu tocava piano, né? Então é um passado simples, a gente quando tá falando a frase conjugando no passado.
A outra regrinha é, se o verbo terminar em consoante y mais y, você vai trocar por IED. Exemplo, tired to read that book. Ela tentou ler aquele livro. No caso aí, ó, o verbo, né? Você vai pegar o verbo, nesse exemplo de frase aí é o read, né? O read, quer dizer, desculpa. E aí você vai fazer essa terminação, vai trocar por IED. Terceira regrinha, se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante sendo que a última sílaba é tônica, dobra a última consoante mais ED. Exemplo, I'm prefer the blue shoes. Eu preferi os sapatos azuis. E a última regrazinha é, se o verbo termina em E, ele vai receber o acréscimo da letra D aí. I liked him very much. Eu gostava muito dele. No caso aí, o verbo, a palavra like. Vamos lá. O passado simples, ele pode ser formado nas frases afirmativas, negativas e interrogativas, né? Seguindo as regras de uso explicadas abaixo. Afirmativa forma o sujeito mais o passado do verbo principal, sendo que é necessário observar se o verbo é regular ou irregular, e assim saberá sua conjugação. Mas antes, nós não vamos entrar aqui nos verbos irregulares, nós vamos entrar só nos regulares, tá bom? Essa é só uma explicaçãozinha básica, porque próxima aula a gente vai entrar a fundo sobre aqui o Simple Past, né? Fazer vários exercícios. E aí, se alguém ficou ainda com algum tipo de dúvida, só mandar mensagem lá no WhatsApp, né? Ou então, como eu aconselhei vocês, tem vários tipos de aula também no YouTube. Às vezes fica até mais fácil para você compreender. That's okay? Thank you! Bye bye, guys! Só para encerrar,